Olá, olha só, o Sérgio Moro passeou entre lideranças partidárias importantes na última semana, animando aquela torcida, aquele fã-clube que torce por sua candidatura a presidente da República, como aquele tipo de bala de prata contra o Lula e o Bolsonaro. Eu tenho, sinceramente, uma velha bronca contra esse tipo de celebridade, sem nenhuma experiência anterior de administração ou de liderança. Eu até defendo a candidatura dele, até para colocar fogo no parquinho das eleições, mas eu não acho, sinceramente, que ele tenha condições de ser um bom candidato e um bom presidente da República em função de sua experiência. E que ele deveria, primeiro, concorrer a uma vaga no Poder Legislativo de deputado ou senador de preferência. E eu vou te explicar por quê. Não sem antes te pedir para você me fazer a gentileza de, se gostar, curtir, compartilhar e se inscrever no meu canal, ok? Bom, eu acho que a candidatura de Sérgio Moro repete um velho fetiche recorrente da nossa história política, de se achar que uma celebridade de forte apelo popular, sem nenhuma vivência política anterior, sem nenhum cargo de administração, poderia salvar o país. Esse tipo de celebridade teria carisma, teria independência, teria apoio social, teria autoridade moral para enquadrar os políticos, para mobilizar a sociedade num grande projeto nacional e impor uma pauta moralizadora para tirar o país dessa lama. É o que acredito, né? Como se acreditou em outros tempos, em Silvio Santos, em Pelé, no Joaquim Barbosa, que era um tipo de Moro, o José Luiz da Atena e, mais recentemente, como todo mundo sabe, o Luciano Huck, que chegou a ter apoio até de raposas felpudas, de caciques como Fernando Henrique Cardoso e Roberto Freire. Só que isso não funciona. Sem nenhuma experiência anterior de sentar numa mesa para administrar conflitos, para dialogar, para negociar, para convencer, para buscar unanimidade por um projeto qualquer, essas celebridades, em geral, são péssimos candidatos e depois idem administradores. O Brasil teve, desde a redemocratização, nas últimas 3 décadas e pouca, 3 casos emblemáticos e desastrosos desse tipo de candidatos escolhidos por ser celebridade, ou por ser mulher ou negro, no caso. Que foi o caso da Maria Luísa Fontenelle em Fortaleza, primeira mulher prefeita de uma capital, do Celso Pitta em São Paulo, primeiro prefeito negro também de uma capital, e mais recentemente, como todo mundo sabe, o de Dilma Rousseff, a primeira mulher na presidência da República. O Sérgio Moro tem fama e tem aquela ideia do moralismo que é comum a esses salvadores da pátria, a esse tipo de celebridade. Mas ele não tem carisma nenhum e quase tudo o que falta e que essas celebridades, por serem mulheres ou negros, pelo menos tiveram, que é estrutura partidária e, sobretudo, um padrinho. O Paulo Maluf no caso do Pitta e o Lula no caso da Fontenelle e da Dilma. Ele sequer tem uma oratória minimamente empolgante, que é indispensável. Como ele é um cara mais acostumado a texto nas suas sentenças e do que falar, ele não desenvolveu aquela manha de convencer, de fazer comparações luminosas como o Ciro Gomes, nem aquelas metáforas de futebol, de futebol e de picanha do Lula. Ele não é capaz mesmo de falar a língua do povão, ele está longe disso. E nem o que mais funciona no confronto político, que é fulanizar. Aquele negócio em campanha, você tem que deixar muito claro com quem está falando, de quem está falando. Lula, o senhor está
mentindo? Ciro, não é verdade o que você está dizendo? O candidato Ciro não está falando a verdade, etc, etc. Não pode falar em tese como ele normalmente faz. O ex-presidente está faltando com a verdade, alguns candidatos estão faltando com a verdade. Isso não é conversa de campanha. Então ele é um orador teórico, sem pega, sem empatia, monocórdio e ainda tem aquela coisa bastante desconfortável da voz anasalada, que os inimigos costumam chamar de voz de pato e vão chamar mais ainda. No mínimo, ele precisaria de uma boa fonoaudióloga. Bom, ele pode até se dar bem em campanha se ele tiver competência e humildade para terceirizar a articulação para algum gênio da articulação que saiba agregar e a comunicação para um marketing de gênio que consiga disfarçar esse seu jeito pesado, essa sua empatia de torneira, de porteira. Bom, pode até passar pela campanha, mas o problema ele pode passar pela campanha, pode abusar de imagens, pode lembrar, editar, por muitas imagens editadas do seu passado glorioso na Lava Jato e pode até mesmo não comparecer a debate, que é o que os candidatos que estão na frente sempre fazem. A grande questão é como governar depois, sem poder editar, sem poder terceirizar a articulação com o Congresso, sem poder ficar editando imagem e administrar o país a golpes de marketing, publicando 24 horas no Twitter. Não dá. Você veja o caso do Bolsonaro. Em 5 anos de experiência no Congresso, sem nenhuma experiência anterior de liderança, ele levou 2 anos para descobrir que precisava cooptar o Centrão. E até hoje, apesar de tudo que ele já investiu em liberação de cargos e verbas para os deputados, ele perde todas as votações no Congresso, tem perdido a maioria das votações no Congresso. Então, o problema de neófitos, de estagiários em política como o Sérgio Moro, é que eles levam muito mais tempo e pagam muito mais caro em verbas e cargos para domar aquele serpentário lá da Câmara e do Senado, que é preciso domar, você queira ou não, e não é só com lábia. Nem é porque aquele pântano brasiliense e dos nossos costumes políticos seja pior ou tenha aquelas serpentes piores ou mais famintas do que qualquer lugar no mundo, mas é porque é assim que sempre foi e assim que acontece em todo lugar do mundo. Desde que o homem começou a formar vilas e cidades, né, que ele precisa saber articular, a negociar, a conceder para tocar a organização e o progresso das suas sociedades respeitando os variados graus de interesse que tem em cada região. Esse tipo de fisiologismo tem nos Estados Unidos, tem na Inglaterra, tem no Canadá, embora evidentemente num nível muito mais alto e transparente de grandes interesses, de grandes corporações, de interesses mais coletivos. Aqui a gente sabe que até onde a vista alcança, é impossível você governar sem entregar a chave do cofre, sem distribuir cargos, ou ter muito jogo de cintura, principalmente para negar, enquadrar e mesmo assim convencer e continuar administrando. E humildade sobretudo. Esse tipo de celebridade em geral, inebriada pela fama e pelo pedestal, pelo nariz arrebitado, quase sempre tem um moralismo muito rígido e uma arrogância mesmo inconsciente. E o pior é que é inconsciente mesmo e eles não percebem. São normalmente cheios de certezas, fabricadas pelo que eles ouvem superficialmente no noticiário, e eles tendem a desqualificar os adversários como inimigos ou como sabotadores.
sentam numa mesa achando que todo mundo que está divergindo ali só quer atrapalhar ou só tem interesses subalternos, sobre interesses pequenos. Por isso é que eu defendo que eles precisam passar primeiro pela melhor escola que eu conheço para formar a liderança, abaixar a crista e aprender a negociar, que é o poder legislativo que eu conheço há mais de 40 anos de bastidores. Eu costumo dizer que não existe uma melhor espécie de universidade da habilidade, com mestrado em articulação e pós-graduação em malandragem, do que uma casa legislativa, de onde ninguém sai sem aprender a pelo menos articular, a conversar, a negociar, a convencer, a ganhar ou perder em função de objetivos comuns. É o que eu recomendo sinceramente para pessoas como o Datena, como o Huck e mesmo o Moro, antes deles se aventurarem no pico da administração, no cargo de presidente da República, onde não está em jogo apenas as suas carreiras, os seus projetos, ou mesmo as suas vaidades. Mas eles têm que tocar um país de 220 milhões de pessoas que não pode servir de laboratório para estagiários e trainees, para celebridades sem experiência. Então eu sugiro sim que eles abaixem a crista e se submetam primeiro a essa escola, candidatando-se a vereador, deputado federal ou mesmo senador, que se tiver um respaldo importante nacional, como é o caso do Sérgio Moro hoje. Além de ser uma eleição muito mais segura, ele vai cumprir as etapas imprescindíveis de formação de líder e, uma vez lá no Planalto, ele vai ter a voz que não teve em plenitude aqui na planície. Muito obrigado pela audiência e eu volto a repetir, por favor, curta, compartilhe e se inscreva no meu canal se gostou, ok? Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.